E aí, galera dos sextos anos do Sanico Teles, semana 4, PET 4, encerrando já a última semana do quarto volume da apostila. Passando rápido, na verdade. Bem, desde a semana 3, o tema da apostila do PET 4 está sendo a Grécia Antiga. E nessa semana, de um modo especial, as atividades focam nas duas cidades que mais se destacaram das milhares de cidades que os gregos fundaram na antiguidade: Atenas e Esparta. Duas cidades que se destacaram por motivos bem distintos. Atenas era o centro cultural do mundo grego. Os grandes colégios, os grandes professores, as grandes escolas, o foco do conhecimento, da cultura, do saber, do pensamento filosófico estava centrado na cidade de Atenas. Já Esparta era uma cidade que tinha uma área urbana pequena, uma área rural mais ampla, mas o que chama a atenção da cidade de Esparta é o fato que eles tinham uma vocação militar, um desejo, um apelo, um gosto muito grande por guerras, por conquistas, e disso fazia deles um povo guerreiro, um povo militar. Tudo lá na cultura espartana era pensado e preparado para você alcançar a vitória numa guerra. E um dos princípios básicos para isso era justamente a questão de ter um corpo perfeito, uma saúde perfeita, porque mulheres, começam pelas mulheres. Mulheres com saúde perfeita gerariam filhos perfeitos. Filhos perfeitos dariam grandes soldados, grandes guerreiros, certo? Então, desde pequenininho, por exemplo, os meninos já eram retirados, desde os 4, 5 anos, os meninos já eram retirados de suas casas, do convívio de suas familiares, já eram levados para um colégio militar, aonde eles eram preparados e formados até os 21 anos de idade. Aos 21 anos, eles eram então estavam aptos a serem parte do exército espartano. Então, havia essa preocupação muito grande dentro da cultura espartana. Tanto que o nascimento dos meninos causava muito mais furor, muito mais alegria do que o nascimento de uma menina, embora as mulheres fossem responsáveis pela vida, por gerar a vida, mas eram muito mais festejados os nascimentos de meninos do que de meninas. E aquelas crianças que, por algum problema genético, por algum motivo, nascessem com algum problema físico ou intelectual ou mental, essas crianças, seja meninos ou meninas, eram descartados. Geralmente eram jogados num precipício que acabavam servindo de alimentos para os abutres ou para algum animal feroz da floresta. Por que crianças assim, com essas necessidades, com alguma necessidade especial, com algum padrão fora daquilo que os espartanos consideravam normal, era descartada dessa maneira tão cruel, porque não poderiam servir ao exército. Se fossem meninas, teriam grandes possibilidades de não gerarem filhos perfeitos, de gerarem filhos com necessidades especiais. Então, esses filhos, seja menino ou menina, iriam dar problemas, não seriam úteis para o exército, para os planos militares dos governantes espartanos. E os meninos, obviamente, com alguma necessidade especial física ou mental, nunca iriam poder servir ao exército, porque os treinamentos eram muito severos, eram muito radicais. Passavam-se por provas, por testes assim, extremamente severos para você realmente tornar-se um guerreiro altamente qualificado, altamente resistente. Então as atividades
as perguntas desta semana 4, do PET 4, estão totalmente voltadas para essas diferenças entre a guerreira Esparta e a estudiosa, a intelectual, a científica cidade de Atenas, que, como eu falei, tinha sua parte militar, porque todas as cidades gregas antigas tinham o seu exército próprio, mas o que chama, e o exército ateniense não era fraco, era muito forte também, mas o que chama a atenção de Atenas é o fato de que ali era um grande centro da cultura, era um grande centro de produção de saber, era um grande centro de produzir conhecimento. E isso atraía pessoas de todas as outras cidades do mundo grego e de outros países, de outras civilizações da antiguidade. Então, logo na primeira atividade, na página 70, tem um texto que fala justamente sobre essa questão da cidade de Esparta ser uma cidade voltada para a guerra. Quando ele fala o termo, quando ele usa o termo militarismo, ele está usando o termo, né, que era um povo guerreiro, e fala da questão da democracia, ou seja, da política, do conhecimento, da cultura grega ateniense, já que os atenienses que tiveram a ideia da democracia, embora a democracia ateniense ela não era exatamente uma democracia aos moldes do que a gente entende de democracia nos dias de hoje. A democracia criada pelos atenienses, por exemplo, as mulheres não estavam inclusas, certo? Somente os homens. Então já havia aí, não era uma democracia tão ampla, tão democrática assim. Então tem que ler o texto da página 70 com bastante atenção, e em seguida tem a primeira atividade, que é um quadro. E nesse quadro, na primeira coluna, tem ali uma série de características. Você tem que dizer de qual cidade, se é de Esparta ou de Atenas, que a característica pertence. Por exemplo, logo na primeira linha está escrito sociedade militarizada. Qual dessas duas cidades tinha uma sociedade que se preocupava e que dava muita importância ao exército, às guerras, à parte militar? Aí você vai colocar se era Atenas ou Esparta. Na segunda linha, por exemplo, está escrito legislada pela Gerúsia. Os atenienses se tornaram grandes conhecedores, grandes produtores de leis, de direitos. Então, entra aí a cidade de Atenas. E por aí você vai dizendo, vai identificando nas próximas características se ela pertence à cidade de Esparta ou à cidade de Atenas. É só colocar isso, gente. Na segunda coluna, em frente de cada característica, você vai colocar se é da cidade de Atenas ou se é da cidade de Esparta. Tá joia? Basicamente isso. A atividade 2 diz o seguinte: atualmente, a grande maioria dos países ocidentais vive em regimes considerados democráticos. A maioria, né? Porque ainda não temos 100% de países que vivem essa democracia. Existem ainda no mundo atual muitos países que vivem uma ditadura. Qual que é a diferença? Na democracia, você tem direito a participar da escolha dos seus representantes políticos, você tem direito à liberdade de expressão, você pode dar a sua opinião pública sem correr o risco de ser punido, perseguido, preso, expulso e até morto por causa da sua opinião. No regime autoritário, não pode abrir a boca para falar nada. Então, nós ainda encontramos, em pleno 2020, países que vivem esse regime autoritário. Mas a maioria está dentro da democracia. E aí ele pergunta, aí ele fala assim, ó, sabendo que este conceito de democracia, né, surgiu lá na cidade de Atenas, por volta de 600 anos antes de Cristo, e que muitas nações como o Brasil, hoje em dia, né, se adaptaram e se inspiraram nessa ideia de democracia lá dos antigos gregos, escreva o que você entende. Então, se você vai falar com as suas palavras,
como é que é a democracia nos dias de hoje. Então, leia o textinho da página 70, veja como é que era a democracia lá em Atenas. Se você achar que a informação do texto está pouca, está rasa, não está sendo suficiente, procure nos sites que eu sugeri, ou em qualquer outro site que você conhece e gosta de usar para fazer suas pesquisas, ou no livro didático que se você tiver em casa. E ao ler como era a democracia em Atenas, você vai falar como que é a democracia hoje, no que avançou, aquilo que aumentou, que melhorou, tá certo? Aí você vai falar com as suas palavras, com o seu conhecimento. Na página 72 tem um texto que fala que a cultura grega, ela influenciou muito o mundo antigo e o mundo moderno ocidental. Porque a maneira dos gregos, o conhecimento grego nas mais diversas áreas, na medicina, na filosofia, na cultura, como teatro, por exemplo, na medicina que eu acabei de falar, na parte do conhecimento histórico, a ciência história é uma invenção dos gregos, a língua oficial do mundo antigo, a língua mais utilizada era o grego, seria o inglês do mundo antigo. Mesmo na época dos romanos, quando Roma dominou o mundo e a língua romana era o latim, o grego continuou sendo a língua mais sofisticada, mais usada para escrever, traduzir livros, se comunicar internacionalmente. Então, o grego tinha todo esse status, né, internacional, cultural no mundo antigo. Então, o texto da página 72 fala justamente dessa forte influência que a cultura, que os costumes, que o conhecimento grego influenciou no mundo antigo. E aí vem a terceira atividade, né? A terceira pergunta, que na verdade que é a seguinte. Ele pergunta baseado nesse textinho da cultura grega. Ele fala de um dos maiores gênios do pensamento grego antigo, que foi, né, o filósofo Sócrates. E aí ele pergunta, o que Sócrates pretendia explicar ao proferir esta frase? Ele fala na pergunta da atividade 3 o seguinte, o filósofo Sócrates, em suas pesquisas acerca do sentido da vida, porque ele foi um dos grandes filósofos gregos, e a filosofia, o objetivo dela é discutir as razões, os porquês da vida, por que as coisas são assim e não do outro jeito, por que aconteceu dessa maneira e não da maneira que poderia ser mais fácil, me fazer mais feliz. E uma frase famosa do Sócrates, das muitas coisas que ele deixou, embora ele por escrito não deixou nada, tudo o que a gente sabe sobre o conhecimento do Sócrates foi escrito por um aluno dele chamado Platão. Platão que anotou tudo. O Sócrates mesmo só falava. E uma frase famosa dele foi essa: só sei que nada sei. Então, o que ele quis dizer? Né? Explique. O que você entendeu por essa palavra, por essa frase do Sócrates? Só sei que nada sei. Essa é a letra A da atividade 3. A letra B diz o seguinte, em sua opinião, então mais uma vez você vai escrever o que você acha. O ser humano tem conhecimento suficiente para explicar o mundo em que vive? Nós somos capazes de explicar tudo o que acontece no mundo? Nós somos capazes de explicar todos os fenômenos da natureza? Nós somos capazes de explicar tudo todas as atitudes, as ações de um ser humano? Nós temos explicação para tudo, não nos falta explicação para nada, nós já dominamos todo tipo de informação? Sim, não, e dependendo do seu sim ou do seu não, você vai explicar por quê. Você vai dar a sua opinião. E a atividade 4 diz o seguinte, qual o maior legado das festividades religiosas a Zeus que eram realizadas na cidade de Olímpia, na antiguidade, deixou para a sociedade moderna? Os Jogos Olímpicos, gente, que foram criados pelos gregos, eles eram realizados a cada 4 anos.
E esses jogos, eles eram feitos em homenagem a Zeus. Então eu acho que não precisa nem pesquisar, né? A resposta praticamente já saiu aí. Existem esportes nos jogos atuais que eram praticados na antiguidade? Hoje em dia, nas Olimpíadas modernas, ainda existem alguns tipos de esportes que fazem parte dos Jogos Olímpicos e que já eram usados, já eram praticados, já faziam parte das competições olímpicas dos gregos 300, 200 anos antes de Cristo. Aí, ainda existem esportes daquela época dos gregos fazendo parte das Olimpíadas nos tempos atuais? Parece que sim, né? Eu acho que uma delas foi até citada no PET da semana 3, quando aquele soldado espartano correu 42 quilômetros para avisar os atenienses que os persas estavam chegando e que era preciso enviar um exército para ajudar os espartanos a impedir a invasão persa. E dali surgiu uma modalidade esportiva chamada maratona, que é considerada a mais clássica dos Jogos Olímpicos até hoje. Mas além da maratona, tem outros jogos, outras modalidades esportivas que existiam nas Olimpíadas do mundo grego antigo e que até hoje continuam sendo praticadas nas Olimpíadas modernas? Muito bem. Aí você dá uma lidinha no texto da página 72, melhor dizendo, e se você não achar, você dá uma pesquisada nos sites ou nos livros. Muito fácil. Você acha isso com muita facilidade. Tá certo? Bem, meus queridos, a gente encerra o quarto volume, o PET 4, com a história, com um pouquinho do conhecimento que é possível falar sobre os gregos e sobre os espartanos. É claro que tem muita coisa. A cultura grega é muito rica. Não se gasta apenas 2 semanas falando sobre os gregos. Se nós estivéssemos em aulas presenciais, nós usaríamos quase que um mês inteiro, ou até um pouco mais de um mês, entre teoria, atividades, vídeos e outros jogos pedagógicos, para poder trabalhar bem a Grécia, porque a Grécia deixou muitos conhecimentos, muitas informações, que são a base de muitas coisas que a gente usa hoje no mundo científico, no mundo escolar, certo? Portanto, caprichem, se dediquem e vamos ficar agora aguardando o próximo PET, o volume 5. Vamos ver como que vai ser a sequência, porque nós vamos chegar a Roma, né? Falta os romanos, o maior império do mundo antigo. Tá certo? E que a fase áurea dos romanos foi justamente quando eles dominaram a Grécia e levaram para Roma todo aquele conhecimento grego que havia sido desenvolvido nos últimos 500 anos antes de Cristo. Ficamos por aqui, até a próxima semana, até o próximo PET, e não se esqueçam, gente, de ir no nosso canal lá no YouTube, Anderson Baptista, se inscrever caso não seja inscrito, dar o seu like e lembrando também que as nossas teleaulas, elas são feitas para ajudar você a desenvolver os seus conhecimentos. Respostas prontas e acabadas não é neste canal que você vai encontrar. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.